Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a relevância desta grande e nobre missão. Na 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque a raiz não era profunda. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, amado e querido irmão e irmã, estamos diante de um evangelho muito interessante porque, que eu posso dizer assim, que é mãe de tantos outros evangelhos no sentido parábola, tá? Estou falando da parábola. Posso dizer que essa parábola de hoje é mãe de tantas outras parábolas. Por quê? Porque ela fala particularmente de cada um de nós. E cada um de nós aqui vai se identificar com uma dessas sementes que cai em terreno pedregoso, que cai no meio de espinho, que cai em terra boa. Cada um de nós, com a nossa postura de vida, com a nosso modo de ser, nosso modo de agir, vai se identificando com uma dessas, né? Ou aquela também que cai à beira do caminho, os pássaros comeram, levaram a semente. Bom, enfim, é importante nós observarmos profundamente desse evangelho e buscarmos no amadurecimento profundo da nossa fé uma identificação. Quando foi que nós ouvimos a palavra de Deus e não permitimos que ela fecundasse a nossa vida, fecundasse a nossa ação, fecundasse o nosso modo de ser? É a palavra de Deus que precisa fecundar o nosso coração a partir de um coração aberto para a palavra de Deus. Meditando um pouquinho, aquela que caiu em terreno pedregoso são aquelas que fazem aquele encontro, né? Encontro da renovação, encontro de casais com Cristo, encontro de adolescentes com Cristo, tudo encontro com Cristo. Mas eu costumo dizer que só não encontraram Cristo porque a alegria daquele momento, a emoção daquele momento foi-se embora, porque não enraizou. Ela que caiu no meio das pedras, não enraizou, não teve como a raiz, não teve como entrar na pedra, que a pedra é o coração.
de quem recebe a palavra, de quem recebeu a semente. Então, é aquela alegria de momento, né? É aquela conversão que não está preparada para os desafios da vida com Cristo. E aquela que cai no meio dos espinhos são as dificuldades, os sofrimentos, as provações que sufoca a palavra, ou seja, sufoca a experiência com Deus, e você desiste, você desanima, você perde a alegria de servir. Aquela que caiu em terreno no meio do caminho, os pássaros comeram a semente. Aqui, engraçado que os pássaros... engraçado, né? Muito engraçado para mim os pássaros representam o demônio, tá? Que quando você ouve a palavra de Deus e ela vai começar a germinar, o pássaro vem e tira a tua possibilidade de frutificar diante da palavra, diante da semente que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos sim entender que Deus é essa semente, que Deus é a semente que é brotada em nossos corações. E os nossos corações precisam se decidir se ela é terreno pedregoso, se ela é terreno cheio de espinhos, ou que ela permite que o pássaro mau venha e carregue a semente, a palavra. Então hoje nós somos provocados por esse evangelho a nos perguntar, a nos questionar como está a nossa vida de comunidade, de caminhada, como está a nossa vida de fé, como está a nossa perseverança em meio às tantas situações que a parábola de hoje mostra que a vida do cristão passará por tudo isso, espinho, pedras, semente que cai no caminho, correrá todo risco, mas também termina com o terreno, terra boa, que dá fruto, um 100, outro 70, outro 30, segundo a abertura de coração de cada um. Nós vamos dar o fruto porque queremos crer que caímos em terra boa, e terra boa é a igreja. A terra boa é a igreja de Cristo. E nela nós vamos dar frutos. 30, 100, 20, importa. Dentro da capacidade de cada um. Dentro daquilo que Deus lhe inspirou. Então que hoje nós possamos nos alegrar com essa palavra, fazer arder o nosso coração de amor e de alegria, de termos a consciência que nós podemos sim dar fruto segundo o coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a alegria de frutificar segundo o coração do seu Filho, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter a casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.